Olá, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos vídeos devocionais. Hoje, nosso estudo será no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 1, versículos 18 até o versículo 27. Quero aproveitar e fazer um pedido para você, se inscreva aqui no nosso canal, você sabe que isso pode nos ajudar, ajuda o canal a crescer e você pode também compartilhar esse vídeo com todas as pessoas do seu círculo de relacionamento, manda aí no grupo da igreja e você vai ver que esse conteúdo é muito edificante para todos nós. Livro de Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 27, diz a palavra do Senhor: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Meus irmãos, como nós falamos aqui no nosso estudo da carta de Tiago, esta carta é uma carta muito rica, é um livro que contém muitas informações e muitos mandamentos, muitas coisas práticas para a nossa fé cristã, e nós temos na carta de Tiago muita sabedoria para enfrentar as tribulações, sabedoria para viver a vida cristã de uma forma que realmente vale a pena e que nós possamos aprender com o Tiago e com todos esses ensinamentos que esta carta nos traz. Hoje nós temos o texto começando aqui no versículo 19 e diz para que nós sejamos tardios para falar e tardios para irar-se, né? Então, a ideia aqui é falar menos e ouvir mais. Você já deve ter ouvido essa ilustração que nós temos 2 ouvidos e temos apenas uma boca. E, portanto, nós precisamos falar pelo menos a metade do que nós ouvimos. E nós pecamos muitas vezes pelo falar. Nós pecamos porque a gente quer falar a toda hora, a gente quer, às vezes, falar em horas que não são convenientes e nós precisamos tomar cuidado com a nossa boca. Mas mais do que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, nós precisamos também tomar muito cuidado para não nos irar. E ao irar, deixar que as palavras saiam da nossa boca sem que a gente pense realmente aquilo que estamos falando, aquilo que está saindo dos nossos lábios. E, portanto, a Bíblia é bem clara em dizer para que nós refreemos a nossa língua, para que a gente tome cuidado com a nossa boca, para que a gente não fale coisas que depois a gente vá se arrepender. E quando nós nos iramos, nós precisamos entender que o falar no momento da ira não vai produzir a justiça de Deus. Ou seja, no momento que você está irado, por mais que você queira soltar, eu sei que existem alguns perfis de personalidade, pessoas que falam o tempo todo e quando elas estão iradas, elas querem soltar os cachorros, né, como diz o ditado popular, mas a pessoa precisa tomar muito cuidado com aquilo que fala, porque aquilo que fala pode machucar as pessoas ao redor, pode trazer uma maldição para a vida das pessoas e para a sua própria vida. Então tome muito cuidado com aquilo que você fala, entendendo que aquilo que você fala não vai produzir a justiça de Deus,
aquilo que você fala quando está irado e, portanto, nós precisamos dominar as nossas línguas. Livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. E isso é muito interessante, porque a maldade prevalece com muito mais facilidade. A imoralidade, ela prevalece de uma forma muito incrível. É fácil a imoralidade tomar conta das pessoas. O pecado tenazmente une as pessoas e cola as pessoas na prática da imoralidade. No entanto, nós precisamos nos livrar dessa impureza moral, dessa maldade e aceitar humildemente a palavra que foi a nós pregada, foi implantada em vocês. Somente essa palavra tem poder para nos salvar. E a imoralidade, a impureza moral, e a maldade, estas coisas não têm poder para nos salvar e, portanto, nós precisamos nos livrar de tudo isso para que recebamos a palavra de Deus em nossas vidas. É como se fosse sacolas de supermercado, você está carregando ali muitas sacolas e Deus está querendo te dar um pacote, um presente muito lindo para você, mas você está ocupado, você está com as suas mãos cheias, você precisa se livrar dessa bagagem, você precisa se livrar dessas sacolas para que você receba o presente de Deus na sua vida. Então é importante que você se livre de toda prática imoral e toda maldade para que você receba então a palavra de Deus na sua vida. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós já temos ouvido isso desde do Sermão do Monte, quando Jesus fala para sermos praticantes da palavra. E isso é muito interessante, porque não adianta nada nós termos um cristianismo apenas de mente, apenas um cristianismo epistemológico, aquele de conhecimento, que não muda nada nas nossas ações. Pode até ser que mude algo na nossa mente, mas precisa mudar as nossas ações. O nosso cristianismo precisa sair do campo da intelectualidade e nos mover a praticar algo. Então, o que Tiago está chamando a atenção aqui dos crentes é para que eles saiam do comodismo, saiam do campo apenas intelectual e entrem no campo prático, no campo de execução, no campo de colocar a fé em prática. É aqui que nós começamos esse assunto sobre fé e obras. É aqui que Tiago começa a inserir esse assunto tão importante na sua carta. Nós precisamos então abandonar o nosso cristianismo, que é apenas intelectual, e começar a colocar em prática tudo aquilo que nós cremos. Então sejam praticantes da palavra. Jesus Cristo já chamava a atenção dos seus discípulos para que eles fossem praticantes da palavra. E aquele que ouve e pratica é semelhante a alguém que constrói a casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que constrói a casa sobre a areia. Vem a tempestade e leva tudo, arranca a casa da pessoa, porque não tem o alicerce firmado na rocha. Então, Jesus Cristo já trouxe essa ilustração previamente, agora Tiago reforça a mesma ideia, trazendo uma outra ilustração, a de um espelho. Quem ouve e pratica é semelhante a um homem que se vê no espelho. Então a palavra é aquela que confronta aquele homem. O espelho é aquele que traz a realidade sobre si. Então a palavra de Deus é aquela que nos confronta, é aquela que nos traz a verdade sobre quem nós somos. É aquele espelho. Agora, aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que se olha no espelho e, de repente, quando ele sai da frente do espelho, ele esquece do seu rosto, ele esquece da sua face, ele esquece de quem ele é. E quando nós olhamos no espelho, nós vemos então a nossa verdade, a verdade de quem nós somos resplandecida ali, nossa imagem está
bem descrita à nossa frente, e a palavra de Deus é como se fosse esse espelho. Ao lermos a palavra de Deus, então nós temos esse contato com aquilo que nós realmente somos. E aí nós precisamos mudar então aquela ideia de quem realmente nós somos, e nós precisamos transformar isso, porque a palavra de Deus tem esse poder transformador nas nossas vidas. Aquele que ouve a palavra, aquele que ouve e pratica, é então aquele que é confrontado pela palavra, aquele que tem, que coloca em prática, né? É aquele que é atento à lei perfeita, que traz liberdade. Olha só a ideia aqui de quem pratica a palavra, então, tem liberdade, consegue perseverar e, não esquecendo das coisas que ouviu, mas praticando, será feliz em tudo o que fizer. Olha só que interessante, quem pratica a palavra tem aqui alguns benefícios, né? É liberto, ele tem a liberdade, ele persevera e ele é feliz em tudo o que faz. Eis o grande desafio, colocarmos em prática a palavra de Deus. Sabe, irmãos, muitas pessoas conhecem a palavra. É muito interessante como o Evangelho já se expandiu de uma forma muito grande. E principalmente aqui no Brasil, onde é o nosso contexto, muita gente já conhece a Bíblia. Muita gente tem a Bíblia em casa. Muita gente já leu a Bíblia. Muita gente frequenta as igrejas. Muita gente frequenta a igreja católica, a igreja evangélica, mas poucas pessoas colocam em prática essa palavra nas suas vidas. Uma vez eu estava conversando com um jovem, ele estava desesperado depois de alguns anos de aconselhamento, ele não havia visto nenhuma mudança na sua vida. E aí, no final da nossa conversa, eu disse o seguinte para ele: meu irmão, a nossa conversa terminou aqui, porque tudo o que eu tinha para te passar, eu já passei. Tudo que eu tinha para te ensinar, eu já te ensinei. Agora só falta uma coisa. Só falta você colocar em prática tudo que você ouviu. Se você colocar em prática 10% daquilo que eu falei para você, você vai ver uma transformação real na sua vida. Um dia eu fui conversar com um casal e um casal estava com alguns conflitos, e aí eu falei assim: vocês sabiam que vocês precisam orar juntos? E eles falaram assim: sim, eu sei disso. E quando foi a última vez que vocês oraram juntos? E aí vem aquele confronto. O casal não orava juntos. Não, o marido não orava pela esposa, a esposa não orava pelo marido, eles não oravam juntos como uma oração devocional, como casal, eles não estavam buscando a Deus e por isso eles estavam passando por conflitos. Imagine só, uma pessoa que sabe que precisa fazer, mas não faz. Sabe que precisa orar junto com o seu cônjuge, mas não faz, é a mesma coisa que não saber. Então, aquele que ouve essa palavra e coloca em prática vai ter a sua vida transformada. Eu tenho certeza disso, vai ser feliz naquilo que fizer, porque isso está dizendo a palavra do Senhor. Então, se você conhece a palavra de Deus, coloque em prática. Se você sabe dos princípios, coloque em prática, você vai ver uma transformação verdadeira na sua vida. No versículo 26 em diante diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum, e o que nós temos experimentado é muito crente, muito cristão da boca para fora. É muita gente que fala assim: Senhor, eu vou contigo até o final da vida, eu vou contigo para onde o Senhor for. Muito semelhante àquilo que Pedro disse lá no final do ministério de Cristo, e quando as coisas começam a apertar, a pessoa pula fora, a pessoa sai fora. Então, o cristão verdadeiro, ele sabe refrear a sua língua, ele sabe assumir o compromisso em relação àquilo que ele realmente vai honrar de compromisso. Ele sabe penhorar a sua palavra. Então, ele sabe o poder da sua palavra. Os religiosos aí de plantão precisam entender que a nossa língua tem muito poder. E tem muita gente que
se diz religioso, se diz religiosa, mas não consegue dominar a sua língua. São pessoas futriqueiras, fofoqueiras, né? O que mais tem dentro da igreja é fofoca e às vezes disfarçado de pedido de oração. Irmãos, eu quero fazer um pedido de oração pela irmãzinha que está passando por isso, por aquilo outro e tal, e na verdade a pessoa está ali querendo disseminar uma fofoca. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso dentro da igreja. Tiago nos chama a atenção para que nós sejamos mais dominadores desse pequeno órgão aqui que é chamado língua. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da língua no avançar do estudo bíblico aqui no livro de Tiago. Mas Tiago chama atenção também para a religião que Deus, o nosso Pai, considera pura e imaculada. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então Tiago faz uma exortação à santidade, não se deixar corromper pelo mundo, e ele faz uma exortação para que o povo de Deus seja praticante da palavra, coloque a sua fé em obras em prol daqueles que são marginalizados, daqueles que estão à margem da sociedade, daqueles que estão em necessidade. Os órfãos, as viúvas aqui representam um grande público que é o grande público que está necessitado ao nosso redor. Não adianta nós levarmos apenas o Evangelho de Cristo se nós não levarmos o pão para essas pessoas. Nós precisamos levar o pão terreno e o pão do céu. É isso como uma ilustração que muita gente gosta de usar, né? Então a religião, a verdadeira religião que agrada a Deus é uma religião que coloca em prática tudo aquilo que nós cremos. É uma religião que sai da nossa mente, sai do nosso coração e nos leva a produzir algo, a praticar algo em prol das pessoas, servir as outras pessoas, servir principalmente aqueles que estão em necessidade. E por isso nós precisamos, irmãos, sair do nosso status quo, né? Do nosso estado de marasmo, do nosso estado de paradeira total, e precisamos nos mover em prol das pessoas ao nosso redor. Identifique as necessidades das pessoas ao seu redor. Peça a Deus sabedoria, peça a graça de Deus para conduzir as suas decisões e você vai ver que muitas pessoas estão necessitadas ao seu redor e nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Cuidar dos órfãos e das viúvas significa, sim, ir em direção a essas pessoas que são esquecidas pela sociedade. É papel da igreja, é papel daquele que se diz verdadeiro religioso. E existe também a falsa religiosidade. A falsa religiosidade é aquele tipo de pessoa que vem para a igreja ou vai para a igreja, né? E ele frequenta os cultos ali, mas ele é apenas um consumidor daquilo que está sendo oferecido ali. Não, eu gosto do louvor, mas a pregação hoje não foi boa. E sabe, as pessoas estão vivendo hoje em dia essa falsa religiosidade que prega um cumprimento de metas ou um simples cumprimento aí de um cumprimento de normas, de deveres, né? Então a pessoa vai lá todos os domingos, frequenta aos cultos, bate o cartão na igreja, ou aos sábados, ou qualquer dia que seja o culto na sua igreja, ou a missa, e a pessoa vai lá, bate o seu cartão na igreja, dá oi para todo mundo e acha que cumpriu a sua missão semanal. Muita gente vive de culto em culto e não tem uma vida de relacionamento com Deus, não tem uma vida da prática da verdadeira religião. Então o nosso cristianismo tem que sair desse campo apenas intelectual e nos mover para algo realmente prático. Essa é a verdadeira religião que Deus prega, não a falsa religiosidade que nós temos visto sendo disseminada por aí. Nós precisamos mudar o nosso coração. Nós precisamos mudar a nossa forma que nós enxergamos o cristianismo.
a forma como enxergamos a igreja, e assim nós vamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Seja um praticante da palavra, não apenas um ouvinte, e você vai ver a sua vida sendo transformada para a glória de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por esta palavra que nos confronta, que nos incentiva também a viver uma verdadeira religiosidade na sua presença. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos e que no dia de hoje nós sejamos instigados e tenhamos a oportunidade de colocar em prática essa verdadeira religiosidade. Que o Senhor nos dê oportunidades para abençoar vidas, para servir as pessoas ao nosso redor e que assim o Teu nome seja glorificado. Eu quero orar agradecendo pelo dia de hoje e abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas do seu círculo de relacionamento. Manda aí nos grupos de WhatsApp e você vai ver as pessoas sendo edificadas e colocando em prática também a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, tamo junto, até o próximo vídeo, abraços e tchau!